Boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de falar e expressar a nossa concepção política e a nossa crítica em relação à instituição Polícia Militar. Vale contextualizar, porque recentemente vimos, ontem, inclusive em Goiás, um homem negro ajoelhado sendo chibatado por um policial armado. Isso é de conhecimento de todos, saiu nos meios de comunicação. Nós tivemos alguns casos também emblemáticos aqui no Paraná. Aquele caso assustador de um policial militar que já trabalhava há 12 anos na Polícia Militar, que matou seus 3 filhos, matou sua esposa, seu irmão e outras 2 pessoas. Ele trabalhava 12 anos na Polícia Militar e nunca foi diagnosticado, e ele nunca foi afastado por conta de nenhum tipo de problema. Outro caso, ali em Campo Magro, ano passado, um policial militar discutiu com o próprio amigo de farda e executou esse rapaz, esse outro policial, dentro da viatura. O que eu quero dizer é que há um problema estrutural que é decorrente, inclusive, do processo de treinamento na Polícia Militar. Em 2019, delegado Tito Barrichello, você sabia que o número de suicídios da Polícia Militar ultrapassou o número de assassinados? Os policiais militares se mataram muito mais do que foram mortos em ações policiais. No ano de 2020, esse número aumentou e fez com que a Polícia do Paraná fosse a polícia que tivesse a maior taxa de suicídios do Brasil, incluindo todos os estados. Isso é um número muito gritante. E o GAECO nos disse que das 488 mortes que teve no Paraná, no ano de 2022, 483 foi da Polícia Militar. E essas 483 mortes foram seletivas, não foram aleatórias. Teve um direcionamento de raça e classe. Pense que a população negra paranaense é composta de aproximadamente 32%, diz o IBGE. Já os dados que o GAECO nos trouxe é de que 59% dessas mortes foram de pessoas pretas e pardas. Isso nos demonstra que há um tipo de seletividade que nós devemos denunciar. E o caso em específico que eu levei lá foi o caso do Alto da Glória, que esse representa bem não só a polícia, mas também foi uma crítica à sociedade, porque os policiais que executaram os rapazes, isso ficou cabalmente, sobejamente comprovado nos autos, foram inocentados no tribunal do júri. E pior, homenageados na Assembleia Legislativa do Paraná. Primeiramente, eu quero mencionar que eu sou totalmente favorável à liberdade de opinião. Só que essa liberdade de opinião em uma sociedade democrática, ela tem limites. Aquilo que foi proferido pelo deputado Renato Freitas foi muito além da sua atividade parlamentar representativa. Ele generalizou, informando que os policiais militares, até eu anotei aqui, né, são serviçais do mal e assassinos. Trabalhou em relação à seletividade. Seletividade é quando você escolhe a vítima, ou escolhe uma raça, escolhe uma etnia, ou você escolhe um grupo de pessoas, ou seja, você mata de forma a agir como um órgão de execução. A vítima, Claudinei, que morreu teoricamente torturada pela polícia militar. Eu, na hora, obviamente, eu não tenho como acompanhar todos os fatos. E eu nem esperava que ele usasse a palavra daquela maneira. Disse então que morreu, ela estava com uma pequena quantidade de drogas, que os policiais entraram na casa, né, e torturaram a pessoa, que ela morreu. Ora, eu tive acesso ao boletim de ocorrência. A pequena quantidade de drogas são 2,80 kg de cocaína. Ou seja, a informação não era verídica, né? E pior, os policiais militares, que são pais de família, trabalhadores, que ganham muito aquém do que deveriam, e eu aceito isso porque eles são heróis, né? Ainda estavam cumprindo um mandado de prisão. Aquela pessoa que morreu tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas. Os policiais militares estavam trabalhando. Encontraram 2 quilos de cocaína, 20 gramas de crack, 25 comprimidos de êxtase. Havia uma balança de precisão e um mandado de prisão expedido, era foragido por tráfico de drogas. Os policiais trabalharam, poderiam não ter ido. Os policiais poderiam não ter ido no local. Eu não tenho pena na vítima. A vítima morreu porque reagiu, tá lá no boletim de ocorrência. E o laudo vai ser feito pelo Instituto Médico Legal, mostrando a causa-morte de acordo com a lei. Quando o legislador diz tráfico, na Lei 11.343 de 2006, em seu artigo 33, ele diz portar, adquirir, etc., e uma série de verbos que constituem o crime de tráfico de drogas. E daí, ao final, ele diz, o legislador, pena 5 anos a 15, 10, enfim, dependendo da circunstância. O que o legislador quer dizer? Ele está dando uma ordem
aquele que cumpre, ou seja, a polícia militar, que não é soberana e que não é representação do povo. A representação do povo são aqueles que recebem o voto do povo, para que a polícia militar, ou qualquer outra das polícias, execute a prisão em flagrante e prenda aquele que assim infringir a lei. É isso que nós esperamos. É o Estado democrático de direito. Mas quando, como aconteceu aqui no Claudinei Telles Júnior, quando a polícia entra, fica mais de 1 hora dentro da casa do cidadão, coloca sacolas, asfixia, tortura, querendo, a partir daí, instituir um método alternativo de investigação, que é a tortura. Um método paralelo e criminoso de investigação, que é a tortura. E eu falei pequena quantidade de drogas, sabe por quê? Porque 2 quilos, perto dos verdadeiros traficantes, que sabemos quem são, os donos de heliportos, os donos de empresas multinacionais de importação e exportação aqui em Paranaguá, em Santos, em tantos outros portos, ninguém está na fonte. O trabalho do legislador federal, que é a expressão do povo, é descartado, é jogado no lixo, já que é dado, pelas próprias palavras do senhor, o direito de investigar, de julgar e de sumariamente executar com pena capital. E isso eu não admito. E o segundo ponto, generalização. Isso não é verdade. A generalização não é verdade. O senhor sabe que não é verdade. O vídeo está na íntegra no canal da Assembleia Legislativa do Paraná. Se as pessoas forem lá, verão a frase que eu disse. E eu disse isso. E os policiais que se preocupam com a vida? Há esses policiais? E eu mesmo respondo. Há, sim. Há também, eu digo, os policiais que se preocupam com a vida. Mas esses têm espaço para questionar, para denunciar e, se possível, transformar a instituição? Perfeito. É a pergunta que eu deixei aberta. Perfeito. Então eu não generalizei. Perfeito.